Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Chegou a quinta-feira, Donizete. Vamos lá iniciar o nosso bate-papo falando sobre o assunto do momento, né? Donald Trump proibiu a entrada de cidadãos de 12 países aos Estados Unidos. Eita, a tensão só aumenta, hein? Bom dia, bom trabalho para você. E mais 8 estão com problemas, né, Matheus? Isso, tem isso também, tem essa questão. Tem a lista de quem não vai mais entrar nos Estados Unidos, Matheus. Os países proibidos, segundo o UOL, são Afeganistão, Mianmar, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, Donizete. Certo? Amigo. Tá certo, Matheus. Matheus, dar um abraço ao prefeito de Maracanã, que tá na Europa, em viagem de lazer, escutando a gente lá, tá? Ele, isso, a obrigado deputada pela Fernanda audiência. Pessoa. Obrigado pela audiência. Matheus, essa história aí do Trump, o Trump está processando o processo que o Bin Laden foi presidente sem ter condições, teria falsificado a assinatura dele, os assessores. Pesado, né? A crise é grande. E o Trump proibiu a Harvard de aceitar estudantes estrangeiros. Todo dia tem confusão. Ontem ele disse o seguinte: o Putin foi desmoralizado pela Ucrânia, né? Um terço da frota dele foi destruída e a ponte da Crimeia. Aí ele disse que vai se vingar. E o Trump disse na rede social dele, a True, que é verdade. Trump vai se vingar. O problema é que a gente é obrigado a discutir isso, Matheus, porque afeta a vida da gente, né? Esse é o problema. O aço brasileiro vai subir de preço, Matheus. Ele taxou em 50% o aço brasileiro. E o Lula tá na França, Matheus. Isso, Falou, Donizete? Matheus? Não, ainda não. Não falou ainda, mas está na França, ganhou ontem um lenço em apoio à Palestina. É isso. Tem A manchete. situação dele não é fácil não, né, Matheus? Não, Donizete. Inclusive, não sei se você viu, a manchete do UOL acabou de atualizar e publicou uma pesquisa da Quest dizendo que 5 nomes da direita têm empate técnico com Lula em 2026. Tem alguns cenários aqui. São 8 cenários, Donizete, expostos Tem aí algum aqui. texto aí, tem algum texto. Diga aí. Vamos lá. Deixa eu dar aqui alguns cenários. O cenário 1, no segundo turno, por exemplo, Lula estaria em empate técnico com Bolsonaro, cada um com 41%, Donizete. Brancos nulos não vai votar, 13%. Indecisos, 5%. Num segundo cenário, também de segundo turno, Lula e Tarcísio de Freitas estariam empatados. Lula com 41 e Tarcísio com 40. Empate técnico, né? No caso. Brancos nulos não vai votar, 14%. Indecisos, 5%. Num terceiro cenário, também de segundo turno, Lula ficaria com 43% e Michele Bolsonaro com 39%, segundo pesquisa da Quest, tá, Donizete? Brancos nulos não vai votar, 14%. Indecisos, 4%. E aí tem outros cenários aqui, como Eduardo Bolsonaro, por exemplo, que está aí na discussão, né? Lula ficaria com 44% e Eduardo Bolsonaro com 34%. Brancos nulos não vai votar, 17%. Indecisos, 5%, Donizete. Aí os principais nomes aí, a família Bolsonaro, né, discutindo quem é que vai. E é isso. Acabou de sair. O Zema ontem deu uma entrevista à Folha de São Paulo, dizendo que ele não sabe se houve ditadura militar. É um idiota, né? Um caba desse, quer ser presidente, quer mudar até a história do Brasil. Gente, o avanço da direita no mundo, ontem a Coreia perdeu a eleição lá, o cara da direita, mas o avanço da direita cria essas coisas, esses personagens que fazem mal à história do país. Romeu Zema é um deles. Na ansiedade dele de babar o Bolsonaro, ele até nega a ditadura militar, que é mudar a história brasileira.
Mas, próximo assunto, Matheus, vamos falar. Vamos lá, Donizete, vamos mudar de assunto então e falar sobre a questão da discussão no STF, né, o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais por publicações dos seus usuários. Voltou essa discussão no STF, né? E o André Mendonça está votando ontem, continua hoje, e isso desagrada o Trump. Ele disse que se o Brasil regulamentar, regular, né? Isso vai terminar bem para o Brasil. Mas vamos ouvir aí os ministros falando, Matheus, o que é que eles dizem? A gente separou aqui o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e separou também um trecho do voto do André Mendonça, do ministro André Mendonça. Vamos começar pelo presidente. Não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Nós estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal por via de recursos. O judiciário não pode se recusar a decidir alguma questão dizendo que o tema não está claro. Pelo contrário, a lei de introdução diz assim: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso, no imperativo. Tá aí, Donizete. Agora vamos ouvir o ministro André Mendonça. Trata-se de cenário verdadeiramente desafiador, na medida em que impõe aos responsáveis pela elaboração das leis a árdua tarefa de buscar mecanismos de atualização e preservação do sistema de liberdades e garantias fundamentais, que gira em torno da liberdade das liberdades, que é a liberdade de expressão assim conhecida. Nessa conjuntura, é preciso tomar cuidado redobrado com a inibição, por meio de uma excessiva intervenção sobre o indivíduo, seja por meio direto do Estado, seja por meio de organizações particulares, quanto à sua livre manifestação em arenas digitais. Não sei se o ministro André Mendonça vai votar a favor de responsabilizar as redes sociais não, viu, Donizete? Acho que não. Agora essa história das redes sociais está muito sério, Matheus. Você tem visto aí a nova inteligência artificial do Google, VO3, né, Matheus? Você faz tudo nela, né? É, exatamente. Tá famosíssimo, inclusive nas redes sociais aí, o pessoal fazendo vídeos antigos, usando inclusive personagens bíblicos com essa IA. Matheus, eu vi ontem uma entrevista um vídeo do Trump esculhambando o Lula através de IA. Não tem quem diga que não é verdadeiro, viu, Matheus? É verdade, Donizete. É verdade. Tem quem Agora, diga mesmo. a preocupação vai ser nas eleições do ano que vem, né? Você imagina só. Imagina. Agora, ó, o Tarcísio conversou com o Bolsonaro, tá? Disse ao Bolsonaro que não é candidato. Se o Bolsonaro lançar a Michele ou Eduardo, ele é candidato à reeleição ao governo de São Paulo, que quer seguir as ordens do Bolsonaro, que vai ser aliado dele, e que o candidato dele à presidência será o do Tarcísio. Hoje sim a especulação do Centrão, que queria lançar. O Bolsonaro lançaria o Eduardo ou a Michele. Aí o Centrão queria lançar o Tarcísio também. O Tarcísio descartou isso da manchete do Metrópolis, Matheus. Renovada agora, bem quentinha. Então, Tarcísio conversou com o Bolsonaro e o Centrão está sem candidato. Bom, Tarcísio só é candidato a presidente se o Bolsonaro lançá-lo. E Bolsonaro já decidiu que não vai apoiá-lo. Tarcísio é candidato ao governo de São Paulo, novamente. Política começou cedo, né, Matheus? Está muito cedo, né? Cedo demais, Donizete. No Brasil, né, de uma forma nacional, mas também aqui no nosso estado. Agora é o seguinte, mudando de assunto, 7 horas e 30 minutos, a situação da deputada Carla Zambelli, Donizete, está complicadíssima aqui no Brasil, né? Porque ela não está aqui. Mas aqui a situação dela está bem difícil. A Polícia Federal não tem mais dúvida, é o seguinte, que o marido dela, o coronel Aginaldo Oliveira, deixou a Secretaria de Segurança, se licenciou para cuidar da saúde dela. A Carla Zambelli está com depressão.
E outra, ela confessou que até vontade de pôr fim à vida ela teve. E aí ele auxiliou na viagem dela até a Argentina, da Argentina até os Estados Unidos, onde os dois se encontram. Ela não deve mais ir à Itália, Matheus, porque na Itália há um deputado de direita defendendo que ela seja extraditada para o Brasil. Então a saída dela é continuar nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o Donald Trump não devolve ela para o Brasil. Perda de tempo. O Alexandre de Moraes pedindo ao Supremo para ela vir para o Brasil, Trump vai dar fuga a ela, vai dar asilo a ela. E o caso vai ser ainda debatido na Câmara dos Deputados, porque ela disse que não poderia ser presa. Pela decisão da primeira turma do Supremo, ela tem razão. Ela só pode ser presa em flagrante. E agora o Moraes mandou prendê-la e o Supremo descartou tanto botar a tornozeleira nela como botar a tornozeleira do Bolsonaro, que depõe hoje no inquérito sobre Eduardo Bolsonaro. Então está descartado botar a tornozeleira no Bolsonaro, no Jair, não é no Eduardo. E a Carla Zambelli, os aliados dela, do bolsonarismo, defendem que ela fique nos Estados Unidos. E se ela for para a Itália extradita ela. Tá quente o clima, não tá, Matheus? Pesado, hein, Matheus? Tenso demais, Donizete. E o Gumó tá caladinho, né? Não disse nada. Nem o Davi Alcolumbre. Vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Aí é que tá pegando fogo no Ceará. É isso, Donizete. Nós voltamos daqui a pouco. 7h32. Até já. Momento Nero. E aí, Donizete, o Tatá vai acordar quem nessa sexta-feira, quinta-feira? Matheus, ele vai acordar um promotor do Ceará. No passado eu fiz até as críticas a eles, mas hoje ele merece todo elogio pela coragem, pela postura e pelo comportamento dele em combater o Comando Vermelho, dando nomes, Matheus. Falar já é difícil, imagine dando nomes. Vai, Tatá, acorda o Subprocurador-Geral de Justiça, Plácido Rios. Virou Ministério Público do Ceará pela sua postura, comportamento, coragem. Vai, Tatá, acorda. Acorda ele, Tatá. Matheus. Sim. Olha, Matheus, aquele vídeo que a gente mostrou ontem, da fuga, o procurador Plácido Rios disse que não vazou a operação não, tá? Certo. E ele não tem por que mentir. Ele disse que o problema é o seguinte: onde os cearenses estão escondidos, na rua de Onéia, na comunidade de Onéia fica dentro da Rocinha, tá? É de difícil acesso. E vizinho a ela tem uma mata, para onde fugiram os 400. Certo? Ontem ele foi destaque no jornal Globo, a Folha de São Paulo, o UOL. Todo mundo deu esse vídeo ontem, Matheus. Todo mundo. Nós demos no dia anterior. Ontem todo mundo deu. Esse vídeo foi feito pela própria Polícia Militar do Rio de Janeiro. E tá na tela, tá, Donizete? Enquanto você fala, tá na tela o vídeo. Certo. Chocante. Ele disse o seguinte, ele citou o nome do principal fugitivo do CV no Rio de Janeiro. Eu não sabia, não fui eu. Ele tornou famoso o Anastácio, que é o chefe do CV de Santa Quitéria e que tem influência no CV do Ceará. Esse Anastácio, você pode até olhar o nome completo dele aí, Matheus. É conhecido também como 12 ou Paulinho Maluco. Matheus, ele é tão poderoso que ele tinha um prédio de 6 andares e ele tinha uma casa com piscina de água quente. Você imaginou, Marcelo? Matheus. Dentro de uma favela, uma mansão com piscina de água quente. Quanto é que ele gastou
para construir essa. Numa área de difícil acesso, para chegar lá, os trabalhadores. Donizete, a mansão é impressionante. As imagens também que foram divulgadas, você fica de boca aberta. E, Matheus, o seguinte, o que é estranho, o promotor Plácido Rios, subprocurador-geral de Justiça do Ceará, que tem falado, ele tem combatido o CV sem tréguas. Nós vamos para onde, Matheus? Nós dois? Nós vamos pro nosso camarote, Donizete, pelo amor de Deus. Vamos ligeiro, que esse assunto é tenso demais. Pão de queijo! Lá em Santa Quitéria, ninguém fala desse assunto. Você sabia, Matheus? Lei do silêncio total? Total. As pessoas têm medo do Paulinho Maluco. Com certeza. Ninguém desafia, ninguém nem fala. Nem quem está falando aqui que nós estamos dizendo nada. Não somos nós que estamos dizendo, quem está falando é o promotor Plácido Rios. E ontem o jornal o Globo mostrou e fez um perfil do 12. O perfil do 12, do Paulinho Maluco. Que o jornal o Globo diz que ele é conhecido agora também como Paizão. Paizão. Mas o 12. Em Santa Quitéria ele é conhecido como Paulinho Maluco. E ele é ousado, corajoso, destemido, e o povo de Santa Quitéria tem medo dele. Se tiver novas eleições, ele que interferiu na do ano passado, se ele não tiver preso, pode adiar as eleições, porque ele vai interferir de novo. Eu não tenho dúvida. Você tem, Matheus? Ou não quer falar? Manda eu calar a boca, Matheus. É melhor. Você acha, Donizete? Eu não tenho nenhuma opinião, viu? Mas eu lhe digo isso aqui, ó. Só um conselho, tá? É melhor, Matheus. É melhor. Tão Não se meter nisso, não. É É delicado demais, Matheus. É muito delicado. Muito. Mas não é pouco, não. É muito delicado. E o governo do Ceará anunciou ontem que houve uma redução no número de homicídios. É isso, Matheus? 17% é. Governo federal, Donizete? Não, o governo do Ceará teve uma redução de 17% no número de homicídios, comparando um ano ao outro. 17%. Certo? Certo, foi isso mesmo. O Ceará encerrou maio com redução de 15,5%. 15,5% nos crimes violentos letais intencionais, né? O CVLI. São os homicídios, latrocínios. É isso. Acumulado dos 5 primeiros meses foi de 17,7%, em comparação com o ano passado, tá? Certo. Agora eu vou confessar que me causa muita estranheza essa diminuição, porque maio foi muito violento, Donizete. Nós terminamos maio assim, a olho nu, né? Muito violento. Mas não dá pra você brigar com o número, né, Matheus? Com certeza não, Donizete. Com certeza não. Vamos pra frente? Agora, o problema é que o sentimento o sentimento de medo impera, né? Por conta da força das facções. E essa imagem da fuga aí, essa operação frustrada que não prendeu ninguém, apesar do promotor Plácido Rios dizer que apreendeu vários celulares e muitas informações que vão ajudar a combater o Comando Vermelho no Ceará. Vamos aguardar. Tira a página, Matheus. Agora o assunto é delicado, é. Agora, e que o Plácido Rios está sendo corajoso, tá. Ele tá falando que ninguém tem coragem de falar, Matheus. Nem eu, nem você. Tá doido? Vamos falar disso? Eu muito menos, Donizete. Vamos lá. É o Plácido Rios, tá? Ele é que é o cara. Eu não sou cara nenhum. Eu sou nada. Enfrentar o Paulinho Maluco, tá doido. Tá doido. Tá doido, Matheus. Vira a página, Matheus. Vamos virar a página, Donizete, e falar agora sobre política, que é o que a gente gosta. Quem reafirmou ser de oposição foi Tasso Gereissati, Donizete, ex-governador. Velho, não tá? Ontem ele teve um problema grave, você viu, Matheus?
Foi? Não, não fiquei O sabendo. Ministério da Agricultura e da Pecuária suspendeu a produção de Coca-Cola no Ceará, na Ah, fábrica dele de sim. Maracanaú, Sim, sim. Verdade. MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. E a Solar, que é a empresa do Tasso Gereissati, diz que está colaborando. O problema, a suspeita é que tinha um produto etanol. É, como é que esse etanol foi parar na produção de Coca-Cola, hein, Matheus? Me diz, pelo amor de Deus. Pois é. Aí eu queria até que você, antes de falar de política, a Solar soltou uma nota dizendo que a unidade de Maracanaú interrompeu temporariamente operações em consonância com o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Pausa foi realizada preventivamente e que está conduzindo testes rigorosos para comprovar total segurança na produção da Coca-Cola, Matheus. E de política, o Tasso Gereissati falou, reafirmando que a oposição ao PT, que a federação com o Podemos vai sair e que quem deve ir para lá é Ciro Gomes. A dúvida é se o ex-prefeito Zé Sarto vai para o PSDB com o Ciro ou se vai para a União com o Roberto Cláudio. Qual o destino do Sarto? Hoje se fala que o Sarto deve ir para o PSDB, Matheus, seguir Ciro Gomes. Vamos ouvir o Tasso falando? O PSDB, no plano nacional, acabou com a inflação e criou o Plano Real. No Ceará, uma administração revolucionária, acabando os vícios da antiga política. Porém, desta vez, o povo nos colocou na oposição. E nós nunca trocaremos a nossa situação por cargos ou benesses de governo. Eita, Donizete. Pesado, Matheus. Pesado. Foi uma lenhada aí, O... viu? Hum? Foi uma lenhada. Matheus, Hum. solta Moab Fogo do Muturo. O Cid Gomes, que não ligou pro Camilo, não postou. Ligar eu não tenho certeza, tá? Eu não posso. Me disseram que não, mas ele pode ter ligado e o Camilo não ter contado, não ter vazado. Que ele não postou nas redes sociais nenhuma mensagem dando os parabéns a Camilo, isso é fato. Camilo que estava ontem em São Paulo. Cid Gomes, Matheus, será que o Elmano está feliz com isso? Está trabalhando, articulando para o PSB ter 100 prefeitos dos 184. Ok? 100 Ok. prefeitos. Ele está querendo tirar os prefeitos do PP, os prefeitos do Republicano, ou seja, ele mirou os aliados de Zezinho Albuquerque e os aliados de Chiquinho Feitosa. Ele está mirando os aliados. União Brasil tem poucos, né? O Ciro Gomes está tão desesperado para fazer o PSB crescer que até o prefeito de Juazeiro, Cleiton Bezerra, ele se insinuou para trazer para o lado dele. Tá certo? Sério, O que é que o Donizete? Ciro Gomes, o que é que o Ciro Gomes quer fazer o PSB ter 100 prefeitos e transformar o Elmano e o Camilo em refém deles? Tudo isso para fazer o Júnior Mano candidato ao Senado, é difícil engolir isso, Matheus. Ele já peitou vários prefeitos. Eu não vou dar os nomes dos prefeitos que ele... tá aqui a sua ficha. Tá aqui, quero você no meu partido e tal. Os prefeitos estão dizendo, senador, eu tenho lealdade ao PP, o Zezinho me ajudou a me eleger. Eu tenho que conversar com ele. Não precisa conversar não, venha. Aí os prefeitos leais. Não tem. Há uma história que alguns prefeitos estão receosos de entrar nessa briga do Cid contra a abolição. A sensação que dá é que o Cid está fazendo tudo isso porque ele é candidato ao governo do Ceará. E se o Ciro for? O Cid acredita que ele sendo candidato, o Ciro o apoiará.
Roberto Cláudio o apoiará. A direita o apoiará. Será, Matheus? Será? O Ciro hoje é crítico do PT, o Cid não. E a situação do Lula é difícil, Matheus. Porque até Ratinho, Eduardo Leite, da pesquisa da Quest, saiu ontem e hoje foi divulgado esses cenários, eles são competitivos. O Lula afundou mesmo. Quando ele voltar da França, que tá as imagens agora, eles com o Macron aí rindo e tal, quando ele voltar da França, a situação do país não é nada fácil. A Câmara vai passar 2 semanas, os deputados cearenses, sem ter que ir lá, vai estar no ritmo de São João, tá, Matheus? Entendi. Próximo assunto, para gente terminar. Vamos lá, Donizete, vamos terminar e vamos falar sobre eleições suplementares em Senador Sá. Matheus, olha como é sorte da vida, né? Diga lá. Você para ser vencedor é sorte. A Sabrina do Bel, ela é lá senador Sá, eleição dia 6 de julho. Deve ter eleições suplementares ainda em Santa Quitéria. Santa Quitéria é certo, já foi cassado o prefeito, mas ele quer voltar, ele está recorrendo para voltar, eu não acredito, mas ele acredita que sou eu para dizer que ele não está certo. Em Choró já não tem mais jeito, o Bebeto não recorreu, tem novas eleições em Choró. E também deve ter novas eleições em Canindé, mas Canindé está atrasado. Então, nessas eleições suplementares, onde está mais avançado, Coreia também teremos novas eleições. Deve ter novas eleições. Está lá a briga, tem ou não tem? Em Senador Sá, a candidata do PP, que é da candidata do prefeito Cassado, Bel Júnior, é a Sabrina. Ela foi candidata a vereadora na eleição passada. Você sabe quantos votos ela teve, Matheus? 0? 0. Como é que é uma candidata a vereadora e nem ela votou mesmo nela, Matheus? Como é que isso é possível? Não é, Donizete. Será que ela não acreditava que ia ganhar? Eu acho. Ou ela desistiu no meio da campanha, e nem o que é estranho é nem ela ter votado nela, né? Que às Pois vezes você é. desiste, mas tem um amigo que ainda vota e tal, mas 0 voto. Ela foi candidata pelo PTN, hoje ela está no PP, e agora, de 0 voto, ela se lançou candidata a prefeita. Olha que virada, Matheus, olha que virada. Impressionante, né? Realmente, E é uma Donizete. curiosidade das eleições de Senador Sá. Donizete, você vai se meter nas eleições? Olha, todo mundo aqui, as pessoas ligam o seguinte: olha, fale um caso assim, gente, deixa eu dizer para você. A legislação brasileira mudou para a mídia. Mudou. Então agora, uma pessoa ligou para mim ontem, um político, Donizete, denuncia isso. Eu disse, amigo, faça o seguinte, você diz que tem verdade, você manda os documentos para mim, primeiro, para me olhar a veracidade. Segundo, você faz um vídeo, que eu vou ver se não é inteligência artificial, e eu boto no ar. Porque agora, Matheus, a gente é processado por tudo, Matheus. Com inteligência artificial, aí a pessoa chega e diz, olha, Donizete, por que é que você não fala no Iguatu? O prefeito foi indiciado. O juiz separou os processos, e o processo do Roberto Filho é de problema de documentação eleitoral, não tem risco dele ser cassado. Aí o Agenor acha que tem, não tem. O documento te ligou o advogado, eu disse, amigo, tu leu o resultado do inquérito? Do processo, né, mas inquérito é processo. O juiz decidiu. Aí eu vou mudar a decisão do juiz? A Carla Zambelli está dizendo que vai se matar na briga dela com o Supremo, e eu vou fazer o mesmo? A justiça é isso hoje, Matheus. Isso. Nós aqui, nós não temos lado. Você tá aí, Matheus? Tô aqui, Donizete, concordando com você. Aqui nós não temos lado. Não. Aqui o nosso Dá os lado é o fatos. lado da informação. É isso. Pronto. E as pessoas querem que a gente faça política por elas. Não mesmo. Aqui não. Nós não vamos fazer isso. Porque a gente
A conta que eu pago de processo é alta e não aparece ninguém para pagar. Isso, Donizete. Sou eu que tenho que pagar, eu e você. Tá, tô indo embora. Amanhã ainda tem sexta, né? Hoje tá com jeito de sexta, né, Matheus? Um abraço lá. É, Donizete. Eu queria estar na Europa lá, tomando vinho lá com... Você queria, Donizete? Eu queria estar lá na Europa, passeando na Europa. O prefeito não me levou. Vamos lá. Então a gente só fica aqui cuidando da nossa vida, Donizete. Vamos cuidar da nossa vida. Bom final. Não é nem bom final de Olha semana, aí. amanhã ainda tem Rapaz, sexta. você quer uma folguinha, Donizete? Eu acho que eu vou liberar você, viu? Brasília cansou. Eu cheguei de madrugada de Brasília, amigo. Tô exausto. Vamos nessa. Vai descansar. Amanhã você tá de volta.